Os irmãos sabem a diferença entre cético e incrédulo? Tem uma frase que eu acho explica bem essa diferença, de Ian Judson, diz assim: dúvida é uma pergunta sincera, descrença é não querer ouvir a resposta. Nesta manhã eu quero mostrar a vocês que alguma dose de ceticismo, às vezes, é bastante útil e nos pode levar até a crença verdadeira. Tem um livro, este aqui, eu gosto muito dele, o livro chama Ortodoxia, de um ex-ateu chamado Gilbert Keith Chesterton. Por sinal, foi essa leitura que levou outro ex-ateu, C.S. Lewis, à conversão. Então, um livro bem interessante, é um filósofo. E nesse livro, Chesterton ele diz que quando você encontra um cético, o ideal é você convidá-lo a ser mais cético do que ele pensa que é. E ele diz assim, na página 12: para responder ao cético arrogante, não adianta insistir que ele deixe de duvidar. É melhor estimulá-lo a continuar a duvidar, para duvidar um pouco mais, para duvidar cada dia mais das coisas novas e loucas do universo, até que, enfim, por alguma estranha iluminação, ele venha a duvidar de si próprio. É curioso que há muitos céticos por aí que são céticos com relação a muita coisa, mas quase nunca são céticos quanto ao seu próprio ceticismo, né? Então, se você encontrar alguém assim, um cético daqueles duros, arrogantes, né, convide-o a ser mais cético ainda. Você é cético mesmo? Sou. E com relação ao seu ceticismo? Vai que você está errado. Então, o cético de verdade, segundo um ex-ateu Chesterton, é aquele que duvida de tudo, até de sua própria posição. E se duvidar de si mesmo e de seu ceticismo, ele pode um dia crer, não pode? Então, de certa forma, o ceticismo pode ser positivo, especialmente quando nos leva a rejeitar falsidades, ideias errôneas e boatos que se espalham por aí. Querem alguns exemplos? Quem não leu sobre a suposta descoberta da Arca de Noé algumas semanas atrás, né? Um pesquisador chinês chamado Yang Ving Sing disse que tinha encontrado lá no Ararat madeira, restos de madeira, né? Um pedaço de uma construção de madeira a 4.000 metros de altura, na região que fica ali a leste da Turquia, na fronteira com o Irã. O detalhe é que, pesquisando no Google Earth, colocando as coordenadas daquele local onde o chinês havia supostamente descoberto a madeira, nós percebemos que, inclusive verificando fotos também no site Panorâmio, que aquela região ela é toda vulcânica, né? O Ararat, pelo menos aquele monte ali, é de formação mais ou menos recente. O Planalto, que está a 1.800 metros, que é onde poderia eventualmente ter estado a Arca, ali sim é uma base não vulcânica, mas a montanha toda acima disso é de formação vulcânica, né? Portanto, se a Arca algum dia esteve ali, ela possivelmente estivesse agora coberta por muita lava, né, solidificada. Agora, o detalhe é o seguinte: a Bíblia diz que a Arca de Noé pousou nas montanhas do Ararat. Não diz que foi exatamente naquele pico. E aquela montanha está subindo até hoje, né? Como a montanha vulcânica, ela está em elevação. Portanto, isso é muito especulativo, né? Nós temos que tomar cuidado quando aparecem pessoas dizendo que a arca foi avistada, né? Há evidências. Pode ser que seja encontrada? Pode ser. Eu creio que Deus ainda tem reservadas algumas descobertas bem interessantes para os céticos sinceros dos últimos dias. Mas até que seja provado realmente, nós temos que tomar cuidado ao espalhar esses boatos. Pior ainda é quando aparecem fotos como essa aqui, né? Gigantes antediluvianos, e o povo, assim, ingênuo, espalha isso como se fossem evidências, né? Está provado, então, que havia gigantes no mundo, como diz a Bíblia. Mas se você prestar bem atenção, olha o tamanho desse crânio aqui, em comparação com o arqueólogo ali, o paleontólogo, né? Esse aqui é pior ainda, né? Olha o tamanho desse corpo aqui, desse suposto fóssil, né? E isso rodou o mundo aí, né? Pessoas enviando por e-mail, recebendo isso e achando que era uma tremenda evidência. Até que se descobriu que isso aqui havia sido um concurso de Photoshop e esse aqui tinha sido o primeiro lugar, né, na competição. De fato, os meus amigos aí da arte devem concordar que é um bom trabalho, né? Mas isso foi uma montagem.
Por que é bom nesse momento exercer um pouquinho de ceticismo? Segundo Ellen White, Adão teria mais ou menos quantos metros? O que ela diz? 4 metros, né? Quantos metros teria esse suposto ser humano aqui? Olha, só a cabeça dele é do tamanho de um homem. Chegaria uns 10 metros, né? Então, nessas horas é bom você ficar com o pé atrás, duvidar de suas certezas, né? Antes de espalhar boatos por aí, porque uma vez que isso seja demonstrado falso, na verdade lança descrédito sobre a nossa fé, nossas convicções, né? Então, nós temos que divulgar aquilo que é verdadeiro. Um outro pesquisador famoso que tem rodado aí o mundo pela internet, né, é o Ron Wyatt, que por sinal, por ter um nome parecido com White, alguns até acham que é parente, teria sido parente de Ellen White ou descendente, não tem nada a ver. O Ron Wyatt é um enfermeiro que posa de arqueólogo, e ele teria descoberto a localização exata da passagem do povo de Deus ali, o povo hebreu, pelo Mar Vermelho, e fotografou ali o fundo do Mar Vermelho e disse ter encontrado as rodas do carro de Faraó. Olha que fantástico, né? Que tremenda evidência, até que as tais rodas foram demonstradas como sendo escotilhas de navios que haviam afundado ali no Mar Vermelho. Então vejam que mais uma vez o ceticismo aqui teria poupado muita gente de constrangimentos ao espalhar esses e-mails dizendo que provaram o local exato da passagem pelo Mar Vermelho, né? Nós temos muitas evidências arqueológicas, científicas, para utilizar nessas conversas com pessoas mais céticas, né? E não precisamos realmente nos valer dessas especulações que não trazem crédito à causa. Pois bem, mas também há o ceticismo positivo que leva a pessoa a buscar a verdade, custe o que custar, e leve-a aonde levar. Um exemplo desses céticos sinceros que foram atrás da verdade e levasse aonde levasse, é este aqui, o Anthony Flew, autor de um livro muito interessante, muito bom, da editora Ediouro, intitulado Um Ateu Garante, Deus Existe. O Anthony Flew é considerado o maior filósofo ateu do século XX, peixe grande mesmo, né? Ele escreveu tratados de filosofia que até hoje são estudados nos cursos de filosofia aí pelo mundo. Anthony Flew, já com a idade avançada, começou a pensar sobre assuntos como a complexidade do universo, as leis finamente ajustadas que regem os movimentos, né, cósmicos. Ele começou a meditar também sobre a complexidade da vida biológica, que é ainda mais complexa do que a própria complexidade do universo. E ao pensar em tudo isso, Anthony Flew se converteu. É uma história fantástica, né? E ele diz aqui na página 144 de seu livro, ele faleceu faz alguns meses, né? Mas pelo que você lê no livro e pelo apêndice que ele colocou no fim, tratando da ressurreição de Cristo, dá para se perceber que ele morreu como um cristão. E ele diz assim no livro: minha jornada para a descoberta do divino tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Segui o argumento até onde ele me levou, e ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. É Deus. Então vejam que nem sempre o ceticismo é algo negativo. A incredulidade sim, porque ela já é uma posição que a pessoa assume. Eu não vou crer. Você pode apresentar as evidências que você quiser, mas eu não creio. Agora, o bom cético, o cético sincero, é aquele que aguarda as evidências. Se elas forem conclusivas, se forem coerentes e sólidas, ele crê. Anthony Flew é um exemplo. Há outros, muitos outros, né? A Casa lançou agora recentemente um livro intitulado A Ciência Descobre Deus, Dr. Ariel Roth. Ele é um zoólogo adventista. E esse livro também é muito bom. É escrito por uma pessoa que já crê em Deus, um cientista cristão, e você deveria usá-lo como evangelismo para essas pessoas que têm assim uma necessidade de evidências mais profundas e científicas, né? É um livro que vale a pena ser lido e usado como evangelismo, né? Pois bem, eu quero me voltar agora para a Bíblia e analisar o caso de um discípulo que também foi cético, um bom cético, um cético sincero.